Então, chegamos hoje à nossa quinta carta, né? Quinta igreja, a igreja de Sardes, né? Com a temática de Sardes, né? Uma certa tolerância. Nós vamos ver ao longo, né, do estudo características que são importantes para a gente poder estar entendendo um pouco mais sobre o que era o problema nessa igreja. Nós vemos aqui num pano de fundo aqui, né, um dos ginásios, né, da antiga cidade de Sardes. A gente vai falar um pouco mais, vamos apresentar um pouco sobre a estrutura antiga da cidade e como que isso está ligado diretamente à mensagem de Cristo, né, na sua carta a esta igreja. Então, iniciando aqui, né, vamos lembrar, né, todas as aulas a gente está sempre lembrando, né, porque às vezes as pessoas irão talvez assistir essa aula fora da ordem, então sempre é bom a gente fazer uma recapitulação de como que é a estrutura, a forma literária, né, de todas as cartas que Jesus ele falou a João. Então nós temos sempre o destinatário, né, Jesus se identificando ali a certa igreja, né, falando ao anjo da igreja YX, né, os atributos do remetente, né, ou seja, características que Jesus ele vai dando ao longo de cada carta para cada igreja. Também, logo em seguida, ele faz uma análise, né, uma ciência, né, mostrando ali o conhecimento daquela situação. E uma vez que ele conhece, havendo uma infração, ele vai sinalizar qual é a infração e depois ele vai fazer uma advertência, juntamente com um conselho, né? E caso essa advertência não seja cumprida, ele também sinaliza a penalidade. E depois ele parte para o encorajamento e a promessa. Quando não existe nenhuma infração, a carta diretamente ela vai para o encorajamento e finaliza sempre com uma promessa, né? Então vamos avançar um pouco mais, né, sobre a igreja de Sardes, né? Então, assim, na aula passada nós apresentamos esse mapa, né, mostrando um pouco como que as 7 cidades ali da Ásia Menor elas estavam dispostas, né, geograficamente, e nós já passamos, né, por Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, e hoje nós chegamos, né, à cidade de Sardes, né, e nós conseguimos ver aqui no mapa, né, que ela é o entrocamento das principais rotas, né, do mundo antigo, ou seja, das rotas romanas, né, do mundo antigo, ou seja, estradas que eram construídas pelo Império Romano para poder facilitar o deslocamento do destacamento do exército romano, mas também com a intenção de também fomentar o comércio e também escoar toda a produtividade do interior para as cidades litorâneas e também do que chegava nos portos para poder também entrar nas cidades do interior. Então nós vemos aqui, né, um pouco nessa linha mais escura que as cidades, né, as estrelas demonstram as cidades no qual as cartas estão sendo direcionadas. As outras cidades em vermelho, apenas com círculos vermelhos, são as principais cidades da Ásia, né, daquele período ali. E nós vemos aqui, né, os reinos, por assim dizer, né, o reino da Mísia, da Lídia, Cária, Licia, né, da Frígia, ou seja, eram reinos-estados, por assim dizer, né, que dominavam algumas cidades e ali eles viviam dentro desse formato. E qual a característica, né, da cidade nesse período antigo? Né? A cidade ela foi a capital do reino da Lídia, na Ásia Menor. Né? Atualmente ela foi o que está construído hoje, essa cidade não existe, né? A cidade de Sart, que é uma vila no interior da Turquia, que está sobre a cidade antiga, né? Parte dessa cidade antiga. Algumas escavações revelaram algumas estruturas mais altas, mas a parte baixa da cidade ela foi construída, ela foi consequentemente ela foi soterrada, né, ao longo do tempo, né, vai sempre construindo em cima, é uma característica muito grande da construção das cidades da antiguidade, e hoje essa vila chamada Sarte, né, no interior, ela é onde está hoje seria a cidade de Sardes moderna, né, uma região moderna.
Além disso, nós temos também que, depois da antiguidade, depois dessa capital, ele também foi uma parte importante no Império Persa, né? O Império Persa dominou essa região, nós vamos falar um pouco mais à frente sobre esse domínio, né? Quando houve a expansão do Império Persa, ele também tomou conta de toda essa parte da Ásia Menor. Então, Sardes era uma cidade também de importância militar. Da mesma forma que Tiatira era uma cidade que ficava no alto, como nós vimos na semana passada, e Pérgamo também tinha ali regiões também estratégicas também de estar no alto. Sardes também não era diferente, era uma cidade que ao seu redor ela era totalmente cheia de precipícios, né? Uma cidade que foi totalmente fortificada, então era muito difícil inicialmente dela ser tomada, mas nós vamos ver que houve um pequeno deslize e que esse deslize foi fatal para a cidade de Sardes, mesmo em meio a uma situação favorável, né, a uma invasão. Avançando um pouco mais, depois, né, ela foi depois que o Império Persa essa região foi subjugada pelo Império Romano, ela se tornou a sede da província romana da Lídia, né? Então, assim, ela foi totalmente reformada, reestruturada, né, no período de Diocleciano. Então, Diocleciano ele reformulou a cidade, reformou, a cidade passou por vários terremotos, várias destruição, e por esses períodos ela foi reestruturada, né? Ela foi reconstruída, né, fazendo com que ela fosse fortificada mais ainda. Então, ela foi passando por várias modificações ao longo dos anos. E o local estratégico dela era 30 quilômetros de Tiatira, né, como nós podemos ver, né, ela 30 quilômetros ao sul de Tiatira e 80 quilômetros de Esmirna, né, que era outro ponto também de comércio, né, e ela ficava também a mais ou menos em torno de uns 20 quilômetros de Filadélfia, né, da cidade de Filadélfia. Então, nós vemos que ela estava num entroncamento muito importante naquele período ali. A cidade por si só, ela não tinha uma estrutura que beneficiasse ela para um comércio autossuficiente dentro da cidade. Então ela dependia, por ela estar numa cidade no alto, ela dependia de fazer toda a sua parte econômica de agricultura e desenvolvimento de indústrias daquele período no vale. Então isso é muito importante a gente compreender isso ao longo do tempo. Aqui nós conseguimos ver um pouco como que estava disposto, né, aquela região. Nós vemos aqui que essas colinas aqui no alto aqui pertenciam à região de Sardes no período antigo da Ásia Menor, né? E daqui de cima, curiosamente, ela tinha algo muito interessante, que ela tinha um rio que descia lá do alto para a região aqui do vale, né? Como a gente até viu no mapa passado ali, que haviam vários rios que eles desciam pelo vale, entroncavam e desaguavam no oceano. E era muito interessante que nesses veios dos rios, conforme eles iam passando, haviam vários veios de ouro, mina de ouro, né? E o que acontece? A água fazia que esse ouro que estava ali nesses veios próximos ali aos rios fosse descendo, descendo, descendo e ficava concentrado lá embaixo no vale. Então a cidade ela tinha essa riqueza muito grande de ouro. O ouro ali era abundante, né? Nessa região, por mais que fosse veios mais altos, mas o rio fazia todo o trabalho de garimpagem. Então, Sardes era uma cidade rica, né? Ou seja, o comércio, além de ser um comércio de produtos agrícolas e industriais, Sardes tinha também esse outro veio comercial. Tanto é que alguns historiadores e comentaristas bíblicos até diziam que no período daquela época, né, os deuses tinham abençoado o rei de Sardes, em que tudo que ele tocava virava ouro, né? Havia esse mito, né, esse conto, né, por assim dizer. Mas a gente sabe que isso tudo era algo devido aos veios de ouro que favoreciam, né, a região de Sardes. E, como a gente colocou aqui, né, possuía também diversas minas de ouro. Então, isso beneficiava bastante, não só financeiramente a cidade, né, que era a capital da Lídia, como também proporcionava infraestrutura em destacamento militar para as guerras.
Então, isso era algo vital e que foi utilizado de forma muito estratégica durante os anos, né, em que houve o reinado ali do rei de Sardes. Então, isso é importante a gente sempre estar entendendo para poder compreender o que isso reflete lá na frente na igreja. Além disso, durante o período de 645 antes da Era Comum, né, antes de Cristo, a 561, foi iniciada a construção dessas muralhas, como eu falei, né, uma proteção adicional, ou seja, além dela ter a proteção natural da colina, foi feita uma proteção adicional, né? Então, assim, atribui-se, curiosamente, atribui-se também aos lídios a invenção da cunhagem e troca de moedas, né, tanto em ouro quanto em prata. Então, a partir desse veio de ouro que eles tinham, ou seja, essa abundância de um metal altamente valioso para aquela época, também foi ali que se dá o início, né, a criação da cunhagem das moedas como hoje nós conhecemos, né? Então, é a partir desse momento. E quem foi o responsável por isso, né? Foi um rei, né? Que alguns chamam ele de Creso, outros chamam ele de Creuso, né? Eu coloco um U ali no meio, então existem vários, uma pequena divergência no nome deles, mas nada que isso venha mudar, né? E aí chamava-se as moedas, né, de Startes Croiseioi, né? Ou seja, uma referência ao nome do rei, né? O Stater, ou seja, era o nome da moeda, né? Um Stater. Então aqui nós temos alguns modelos, né, de cunhagem da moeda daquela época, né, que sobreviveu ao longo do tempo. Então a gente vê que desde aquele período nós já tínhamos aqui já uma modelagem, né, de valor, né, de moeda, de comércio, ou seja, ali já começava já a ter essa estrutura. E então é acreditado a esse rei, né, a essa emissão dessas primeiras moedas de ouro com uma pureza verdadeira, padronizada, né, para a circulação geral e do primeiro sistema monetário bimetálico do mundo, ou seja, ouro e prata. Né, ou seja, o valor que o ouro tinha com o valor também com a prata, ou seja, valores diferentes, ou seja, podemos dizer que nesse momento aqui iniciava-se a questão do câmbio, né? Trocas de moedas, né? Eu levo uma quantidade de prata que tem que ser superior para poder ela corresponder a uma quantidade menor de ouro devido ao seu valor, né, metálico. Então aqui a gente começa já a entender um pouco sobre isso. E aqui nós temos uma foto que é muito interessante, que mostra um pátio, né? Aqui é um pátio antigo, a gente vai ver um outro mapa mais amplo, mas aqui embaixo nós vemos um pátio antigo da cidade ali de Sardes, onde havia negociação, né? Onde o comércio fluía. Então, nesse pátio aqui havia também os cambistas, havia toda essa parte de troca de moedas, o mercado financeiro, por assim dizer, né? A bolsa de valores, né? Onde as pessoas, os viajantes chegavam, né? A gente vê aqui em cima, ó, que os viajantes chegavam por essa estrada, chegavam aqui nessa praça, né, aberta e logo se dirigiam a esse mercado. Aqui era um pátio onde dava acesso ao mercado. Nós vamos ver que aqui atrás havia todo o mercado. Essas lojas aqui, esses blocos que nós estamos vendo aqui embaixo, eram as lojas comerciais daquele período. Então, o viajante chegava e a primeira coisa que ele fazia era uma troca cambial, né? Ele fazia a troca das moedas dele para a troca talvez da moeda local, para poder fazer essa compensação, para poder trabalhar ali na cidade. Vamos avançar um pouco mais. Aqui nós temos uma imagem de satélite, né? Depois, quando essa aula ficar disponível na sua totalidade, talvez você vai estar assistindo essa aula já no YouTube, né? Não está assistindo ao vivo, mas assistindo a gravação. No início dessa aula, você vai ver o vídeo completo onde mostra essa cidade, né? Uma filmagem que foi feita em 3 dimensões. Né? Então nós temos aqui toda a área da cidade que foi ainda foi ali descoberta, né, pelos arqueólogos e que é a parte mais alta da cidade que a gente consegue ver pontos bem interessantes aqui. Então, o primeiro ponto que nós vemos são o quê? As lojas comerciais, né, que ficavam aqui, essas estruturas que ficavam aqui atrás, ó, nessa parte, e nessa lateral
aqui, ó, né? Então nós vemos que aqui era essa estrutura comercial, né? O viajante chegava por essa parte aqui, ó, ele entrava, tinha todo esse pátio aberto, né? Onde tinha as pessoas que ele conversava e tinha várias coisas que aconteciam aqui, e a pessoa já se direcionava para esse meio aqui, né? Aqui na lateral, o pátio, como a gente falou, né? E aqui embaixo nós tínhamos uma sinagoga. O tamanho dessa sinagoga aqui pode parecer pequena dentro da visão que nós estamos aqui olhando dentro de um mapa, mas a estrutura dela, né, quando nós estamos próximo, né, da cidade ali no chão, é uma sinagoga que tem uma estrutura muito ampla, muito grande, né? Então isso mostra que havia uma solidez da religião judaica, né, do judaísmo ali na cidade. Os judeus eles estavam muito consolidados na cidade. Nós vamos ver isso um pouco mais à frente. Por quê? Porque uma coisa que era muito interessante na cidade de Sardes era que os judeus que moravam na cidade eles tinham um tratamento diferenciado, né? É um tratamento praticamente de elite. E eles faziam parte até mesmo de decisões como secretariado, posições e cargos importantes de decisão na cidade, no reino ali, né, da capital ali. Então, a influência dos judeus e do judaísmo na cidade era algo muito forte. E não podemos desconsiderar que a cidade também havia o paganismo, né? Então havia sim adoração a outros deuses, e isso a gente não pode também desconsiderar. Então o paganismo e o judaísmo eles estavam numa categoria em que era diferente da categoria dos cristãos naquele momento. Era uma categoria de maior influência, estavam andando num patamar muito maior. A gente vai entender isso um pouco mais à frente. Aqui atrás, essa estrutura um pouco maior, é o ginásio. Esse ginásio aqui, atrás desse ginásio, nesse vídeo que você pode ver depois, vai ter uma estrutura que é uma piscina. Então, assim, aqui é apenas uma ruína, né, do que sobrou da frente do ginásio, mas isso aqui foi construído com a intenção de ser um local de lazer para os soldados romanos, para os trabalhadores livres, né, que no final do dia eles iam para esse ginásio para poder acessar as suas termas, né, ter ali as suas diversões, né, e essas diversões elas estavam também envolvidas ali a promiscuidade, idolatria, adultério. Então isso era algo que girava dentro desse ginásio. Lembrando que a entrada dentro dessa área mais restrita era somente para homens. Então, assim, não podemos esquecer que a homossexualidade também já existia naquela época. Então, atos libidinosos ali eram algo muito comum, muito normal, né? Então, essa estrutura toda, ela era uma estrutura de prazer do homem no final do dia. Então, isso acaba fazendo com que a gente consiga compreender quando Jesus ele fala para a igreja que a igreja ela tinha um aspecto, né, de vida, mas no fundo ela estava morta. E nós vamos compreender por quê? Porque a cidade, por ela ser uma cidade rica, estruturada, uma cidade pujante, ela tinha atrativos, ela tinha algo que fazia com que os moradores, os viajantes, pessoas que viviam ali, passavam por ali, ficassem encantados, né? E isso fazia com que as pessoas esquecessem do objetivo principal, principalmente os cristãos. Eles esqueciam, estavam se esquecendo e estavam se entregando a prazeres que a cidade oferecia, né? Vamos avançar mais um pouco. Agora vamos falar um pouco sobre o atributo do remetente, né? Falar um pouco sobre as características de Jesus. O que Jesus, como ele se identifica aqui nessa carta, né, para a igreja de Sardes. Ele inicia falando, né, ao anjo em Sardes escreve: isso diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Então nós vemos aqui duas características no qual já apareceu no nosso estudo, né? Lá no capítulo 1, né, no versículo 4. Se você tiver aí sua Bíblia e quiser acompanhar, vamos fazer a leitura para podermos lembrar um pouco mais sobre o que João, né, escreve, né, no capítulo 1, no versículo 4, diz: João, às 7 igrejas
que se encontra na Ásia. Graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Né? E o que é os 7 espíritos de Deus? O que isso representa dentro dessa apresentação? Né? Então, Jesus, a primeira coisa que nós podemos entender é o quê? O número 7. O 7 na Bíblia ele tem um simbolismo de completude. Né? Então, existem várias passagens no qual ele fala o número 7. Nós temos aqui os 7 espíritos, 7 estrelas, né? Os 7 candelabros, ou seja, a estrutura das igrejas ali, os anjos, ou seja, o 7 é a completude, a perfeição, os 7 dias que foi a criação. Então, a gente começa a compreender um pouco sobre essa completude, ou seja, o Espírito de Deus ele é completo, ele é pleno. É a primeira mostra que está embutida nesse significado. Além disso, o Espírito de Deus significa o quê? Essa plenitude total da divindade, né? E autoridade, ou seja, Jesus ele tem em sua natureza, né? Ele mostra que ele é Deus, ele tem essa completude, ele tem essa autoridade sobre os anjos, né? Sobre as estrelas, que são os anjos, e sobre ali as pessoas que estão regendo a igreja e sobre a igreja dele, né? A igreja como local, como ponto, né? No tipo a igreja que está em Éfeso, a igreja que está em Esmirna, em Pérgamo, ou seja, isso demonstra o quê? Além de ter autoridade sobre as pessoas, a igreja é dele, tudo é dele, ele tem essa autoridade de reger todas as coisas. E por meio do Espírito Santo é que há o avivamento das igrejas. Ou seja, isso demonstra de forma clara que nenhuma igreja, né, nenhum local onde há servos ou uma igreja constituída por irmãos, né, em Cristo ali, que pessoas que dizem que servem a Deus, essa igreja ela não pode ser avivada por si só, né, por mim, por você. Somente o Espírito Santo é que aviva, traz essa vida, traz essa chama, entendeu? De união, de ligação com o próprio Pai, com o próprio Deus. Então, não tem outra forma. É o Espírito Santo de Deus que rege todas as coisas, né? E as 7 estrelas, nós vemos lá no versículo 2:1. Existem outras passagens, mas eu separei essa que é quando ele fala, né, para a igreja de Éfeso. Ele fala lá, né, e ao anjo da igreja de Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Né? Então, as 7 estrelas aqui, ele demonstra o quê? Poder sobre os mensageiros designados a proclamar a palavra de Deus. Então, toda autoridade, além de ela ser constituída por Deus, ela está debaixo de um poder. O mensageiro, ele não tem nenhuma autoridade de anunciar uma mensagem diferente daquela que o próprio Cristo o ordena, o comissiona. Né? Todos esses mensageiros são comissionados a entregar uma mensagem direta do Pai, e não a sua. Ele não pode modificar, ele não pode inserir, ele não pode retirar, ele não pode diluir, ele tem que entregar aquela mensagem, seja ela dura ou seja uma mensagem de conforto, né? Então, quando Jesus ele se apresenta mostrando essas duas características, 7 Espíritos de Deus e 7 estrelas, ele está mostrando que ele rege todas as coisas. Ele tem a autoridade do Pai para poder comissionar, para poder levantar pessoas para estar ali à frente daqueles trabalhos, daqueles locais onde ele quer que a pessoa ela pregue, ela fale. Então, essa autoridade está na mão do Pai. Isso demonstra algo claro para as nossas vidas, que hoje nós vemos o que nós costumamos a ver com frequência nos nossos dias, e isso tem se tornado uma normalidade. Pessoas que acham que, por elas estarem à frente de uma igreja, elas são donas da igreja. Né? Então, elas têm o poder de mandar, ela tem o poder de coordenar, ela que tira, ela que coloca, e não é bem assim. Né? E isso é importante nós compreendermos para que nós, como servos de Cristo, e que muitas vezes não estamos no papel de
liderança, nós temos que, como membros do corpo de Cristo, identificar se essa liderança ela está alinhada a essa vontade, a esse comissionamento. Porque se a liderança não está alinhada a esse comissionamento divino, a vontade, a palavra de Deus, nós não temos que prestar ali respeito e submissão. A liderança está fora. Então, se ela está fora, nós temos que orar ao Senhor para direcionar os nossos passos para um local onde haja líderes, pessoas que estão debaixo desse comissionamento divino, que são obedientes à palavra. Porque senão nós estamos debaixo de um jugo que não é aquilo que Deus ele quer para as nossas vidas. Então, temos que orar. Se por acaso estamos num papel de liderança, precisamos também entender que temos que ser submissos, né? Lembrando sempre que, uma vez que nós somos resgatados por Cristo, nós deixamos de ter a nossa vontade, agora fazemos a vontade do Pai. Né? A gente deixa de ter uma identidade humana, né, terrena, carnal, e agora nós temos uma identidade celeste. Nós refletimos a vontade de Deus, nós refletimos aquilo que está no seu coração. Né? Fazemos aquilo que ele ordena. Não é mais a nossa vontade, a vontade dele. Então, precisamos também orar a Deus. Se por acaso estamos num cargo de liderança e não estamos agindo conforme essa vontade, não estamos proclamando essa palavra da forma como ele quer, precisamos agora orar, abaixar, nos arrepender, nos humilhar. Para quê? Para que Deus ele venha derramar sua graça, sua misericórdia e direcionar, né, os nossos passos. Avançando um pouco mais, Jesus agora ele apresenta a ciência, né, daquilo que ele já viu. E ele analisa a situação daquela igreja. E agora é a parte mais crítica que nós podemos entrar agora no nosso estudo. Né? Ele fala, conheça suas obras. Você tem a reputação de que está vivo, porém está morto. Então, nós vemos algo interessante aqui, que Jesus ele mostra duas situações. O exterior e o interior. Em outras igrejas, ele mostrou sempre situações muito pontuais, né, de ações, de atitudes. Né, algumas já do interior, mas o exterior ele não falava muito. Né. Aqui ele faz uma análise de que ele mostra o que estava sendo feito e o que verdadeiramente é. Né, e estava meio que tirando a máscara da igreja. E quando ele fala que aparentemente está vivo, né, tem uma reputação de vivo, mas está morto, a gente lembra muito sobre o quê? Né? O zumbi, né? O zumbi morto-vivo. E eu montando aqui o estudo me fez lembrar de um filme, que eu trouxe até imagem, não sei se alguém lembra desse filme, que era um filme de comédia, né? Uma comédia romântica, né? Que fala que, eu acho que o título, se eu não me engano, né? O meu namorado é um zumbi, alguma coisa desse tipo. Né? E esse ator ele fez esse papel. E o que é um morto-vivo? Ele estava morto, mas estava vivo ao mesmo tempo. Né? E qual que é um aspecto de um morto-vivo? É esse. Olha que coisa estranha. Né? Uma coisa assim meio aterrorizadora. Né? Uma coisa que é assim, se a gente olhar para isso, a gente vai ficar sonhando a noite inteira. Mas era um aspecto de algo meio que disforme. Né? E qual que eram as características que Jesus ele começa só dessa frase aqui, nós podemos tirar de características de análise sobre o que realmente estava acontecendo na igreja naquele período. Né? O primeiro ponto é que havia obras incompletas diante de Deus. Né? A gente vê que Jesus ele vai fazendo uma análise daquilo que a igreja foi fazendo, daquilo que a igreja ela tinha observado, e fala, conheço as suas obras. Então, Jesus ele não estava alheio àquilo que a igreja tinha feito desde a sua fundação. Lá no período, né, dos Atos dos Apóstolos, como quando surgiu ali toda a obra missionária de Paulo, né, e houve a pregação e essas igrejas foram estabelecidas. Ele faz o quê? Ele está trazendo daquela época até agora. Conheço as tuas obras. Mas essas obras estavam incompletas. Elas começaram muito bem e começaram a decair ao longo do tempo. Isso é muito perigoso. Né? Além disso, havia o que? Uma frieza espiritual em servir. A igreja começou, né, a ter uma frieza total. E aí,
nós lembramos de uma passagem que está lá em Mateus, quando Jesus ele fala, né? Qual que é o mandamento principal? Ame ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Nós vemos aqui que existem 3 vezes a palavra todo. Todo. O todo é o quê? É completo, é tudo. Não é parte, é tudo. Então, se a gente for analisar essa frase, esse mandamento, nós só agradamos a Deus se nós amarmos de forma total. Se nós estamos amando a Deus de forma parcial, 99% é parcial. Ah, Daniel, mas é quase tudo. Não adianta ser quase. Tem que ser tudo. Como hoje você tem servido a Deus? Tem servido a Deus no seu todo ou servido a Deus em 50%? 60%? 99,9%? Se for isso, 99,9% não é todo. E aí você está desagradando a Deus. Daniel, você está sendo rígido demais. Não, não sou eu que estou sendo rígido. É a palavra de Deus que está falando isso. Com Deus não tem parcialidade. Ou é tudo ou é nada. E aí é isso que a igreja de Sardes começou a fazer. No início era tudo, mas começou a diminuir essa porcentagem. E aí é onde começa, ou seja, a reputação. A reputação do passado dela era uma reputação de uma igreja viva, de uma igreja que vivia o todo. Mas agora, o porém, ó, porém, podemos até, né, interpretar essa frase, porém agora está morto. Você tem a reputação do passado de viva, ou seja, quem te conheceu no passado, beleza, pô, uma igreja forte, mas agora não é mais. Uma igreja que impactava, agora não é mais. Uma igreja que não se misturava com o mundo, agora não é mais. Então, a frieza espiritual começou a adentrar ali, né, pelos corredores da igreja. Além disso, por fora era uma igreja rica, lembrando a cidade, né? A cidade rica, ouro, prata, né, pujante na agricultura, na indústria, que aparentava fervor. Mas Jesus revela que existe uma apatia espiritual. Olha que interessante. Por fora é um crente fervoroso, mas por dentro ele é um morto-vivo, igual a gente está vendo aqui na imagem. Por fora ele é uma bênção. Ele é um crente exemplar, mas por dentro ele é podre, é sepulcro caiado, ou seja, sepulcro destruído, túmulo revirado. É isso que Jesus está falando. E quantas pessoas nós temos hoje na igreja que estão assim? Quantos? Isso aqui, na verdade, Jesus está falando o seguinte aqui, isso aqui é o chamado religioso. Tem um monte de religioso aí dentro. Bate cartão todo dia na igreja, né? Na quarta-feira, no domingo de manhã, no domingo à noite, né? Nas igrejas que tem departamentos, né? Nas reuniões de departamento vai lá e bate o cartãozinho. Ou seja, quem olha, nossa, crente, uma benção, aí está em todas as reuniões, não falta uma reunião, mas por dentro não tem, é apático, está ali de cor presente, ele vai, mas o que, que ele faz, o que, que ele muda, o que, que ele impacta no mundo, na sociedade que ele vive, na vizinhança onde ele está estabelecido, o que, que ele faz? Nada, está morto, está frio, isso Jesus está falando. Tem aparência, reputação, e tem gente hoje vivendo de reputação. Quantos crentes vivem de reputação? Não, porque eu sou, né, eu sou o diácono, eu sou o obreiro. Muitos anos eu fico aqui na porta da igreja. Tenho as chaves da igreja aqui, ó. Tem gente que balança até a chave. Abre e fecha a igreja, né? Tem a senha do alarme da igreja. Reputação, apenas reputação, mas está morto. Jesus mostra isso. Além disso, nós temos outras características. Deixou ser influenciada pela cultura, aceitou o paganismo e o judaísmo. A igreja de Sardes, quando nós estudamos ela e nós analisamos ela, ela é a igreja que ela é a pior igreja das 7 cartas. Ela é a pior, porque o comparativo com a igreja de Éfeso, o que nós podemos ver, é o seguinte:
ela foi considerada um fracasso total como igreja. Total. Para Jesus falar que a igreja está morta, isso demonstra que houve um fracasso da igreja. A igreja, ela nasceu, teve boas obras, mas ela morreu, então ela fracassou. Uma igreja que morre, ela é uma igreja fracassada. Ela é uma igreja totalmente fracassada, né? E em relação a Éfeso, ela estava totalmente pior, porque quando a gente analisa lá a igreja de Éfeso, Jesus fala assim, olha só, abandonaste o primeiro amor. Volta, né? Jesus sinaliza, olha, vocês abandonaram. Então, dá uma chance para poder voltar, sinaliza. Aqui, Jesus não falou nem de amor, porque se está morto, o amor já morreu há muito tempo. A piedade já morreu há muito tempo, as obras já deixaram de existir há muito tempo. O que restou mesmo foi o túmulo, foi a morte. Uma igreja que deixou ser influenciada pela cultura local, ou seja, a igreja já não tinha mais nenhum tipo, não era perseguida, a igreja não tinha, como que eu posso dizer a palavra que me fugiu aqui agora, ela não era uma igreja que gerava problema, ela não era problema para a cidade. Entendeu? Sabe aquele crente manso? Crente manso, aquele crente que não incomoda ninguém? Aquele cara que entra e sai, a pessoa nem percebe que ele é crente. É apático. Ninguém sabe, sabe, é aquela igreja discreta demais. E o que nós conseguimos entender com isso é o seguinte: igrejas discretas, igrejas que não influenciam a cultura, que não confrontam a cultura local, não é uma igreja de verdade. A igreja que quer ser política, ela quer viver ali sem ser perseguida, sem ser atrapalhada, sem ser incomodada. Essa igreja, ela está entrando num grande perigo, num grande perigo. Ela está sendo colocada ali nesse ponto aqui, ó, de reputação de viva, mas está morta. E isso para Cristo é algo abominável. Abominável. Então, se hoje você que está assistindo esse vídeo está vivendo dessa forma, sendo um crente discreto, um crente ali que, sabe, anda sem até fazer barulhinho, para que as pessoas nem descubram que você é crente, saiba que você está morto. Saiba que você está correndo um grande risco, porque virá um juízo. Virá um juízo. Nós vamos ver mais ali à frente sobre ali as advertências que Jesus ele vai fazer a essa igreja. Então tem que mudar, porque a postura de um verdadeiro cristão, um verdadeiro servo de Deus, eleito a essa salvação, é o quê? É o crente ele se revoltar com o pecado do mundo, ele se revoltar como o mundo está vivendo, ele não aceitar as imposições do mundo, entendeu? E lutar, pregando, confrontando, mostrando que isso está errado. Uma vez que você não faz esse confronto, isso não te incomoda, o que está errado não é o mundo, é você que está errado. Você não entendeu ainda a mensagem de Cristo. Você ainda não entendeu o projeto de Cristo. Você não entendeu ainda a sua função aqui neste mundo. Então era isso que Jesus está falando. Olha, acorda porque vocês não estão nem dormindo. Alguma coisa está acontecendo. E avançando um pouco mais, agora ele começa as advertências. Depois que ele sinaliza esses pontos, ele começa. Nós vemos que vai haver aqui, dentro dessa frase, né, ó, esteja em alerta, fortifique as coisas que restam. Olha só, de tudo que estava morto, ainda tinha algumas coisas que restaram ainda. É como a gente imagina aí uma fogueira que se apagou, né? Não tem mais a labareda, mas a gente vê ainda, lá no meio da fogueira, a gente vê ainda aqueles pontos, sabe? Aqueles pontos de brasa, que se você assoprar, eles crescem, mas a grande maioria é cinza, já não pega fogo mais. Então ele fala, ó, fortifica as coisas que restam e que estão para morrer. Ou seja, tem coisa que vai apagar. Tem coisa que está ainda meio que já respirando por aparelhos, mas do tipo assim, os dias estão próximos de acabar, que ele vai morrer também. Pois não achei suas obras perfeitas diante de meu Deus. Olha só. O que Deus ele busca de nós? O que Jesus está buscando de nós? Obras perfeitas. Mas Daniel, a gente não é perfeito. A gente não é pecador? Sim, nós somos pecadores, mas quando nós fazemos a vontade do Pai, essas obras, elas são aperfeiçoadas, elas são justificadas por Ele.
Através do Filho. Porque se for obra humana, ela é imperfeita. Mas se essa obra vem da eternidade, vem de Deus, ela é perfeita. Quando nós pregamos o Evangelho, vemos uma vida íntegra, testemunhamos essa vida verdadeira, uma postura verdadeira, essas obras são perfeitas. Porque nós estamos testemunhando aquilo que é perfeito. A palavra de Deus não fala que nós recebemos a luz de Cristo e nós temos que iluminar o mundo. A luz não emana de nós. É Cristo que está dentro de nós que emana essa luz. Então é isso que nós precisamos compreender. Aqueles crentes já não tinham mais luz dentro deles. Não tinha sal para salgar ninguém. E ele, outro verbo, lembre-se. Mais uma advertência, mais um chamamento. Pois como você recebeu e ouviu a mensagem, que mensagem foi essa? Lá na fundação da igreja. Lá na fundação da igreja. Né? Ou seja, ele está lembrando, ó, lembra aí que vocês lá, ó, há 50 anos atrás, vocês receberam, né, ali a mensagem. Vocês ouviram o genuíno evangelho. Então lembra, conserve-a. Conserve esse evangelho. Tem que lembrar e tem que conservar. Então você tem que trazer à memória aquilo que você aprendeu, aquilo que foi pregado, e tem que conservar. Conservar é o quê? Manter vivo e arrepender-se. Portanto, se você não ficar em alerta, virei como um ladrão e de forma alguma saberá a que hora eu virei a você. Então aqui nós vemos aqui 5 pontos, 5 ordenanças, e a primeira dela é estar em alerta. Ou seja, a igreja precisa estar em alerta aos perigos internos e externos. Nos dias atuais, a igreja, às vezes, ela se fecha numa redoma, né, numa bolha. Né? E aí o que acontece? A gente não consegue enxergar os falsos mestres no seio da igreja, as falsas doutrinas que estão penetrando. Um exemplo clássico, irmãos, de algo que tem penetrado e aumentado em força nos últimos meses no Brasil, que é uma seita chinesa que está entrando em vários grupos evangélicos, né, falando que Jesus já voltou em secreto, né, encarnado, e que ele está presente. E estão utilizando as tecnologias das redes sociais. Então eles entram, eles usam o WhatsApp, eles entram, usam o Facebook, eles entram, usam o Instagram. Estão utilizando todos os mecanismos possíveis para poder apresentar essa doutrina satânica. Fazem vídeos de alta qualidade, legendam, dublam em português. Está entrando. E eu tenho, às vezes, observado isso, eu tenho visto crentes dando glória a Deus. Vão lá e comentam nos grupos lá, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. O que é isso? É uma igreja morta. Não está tendo mais discernimento, perdeu, está totalmente fora de si. Fora de si, achando que as heresias do passado não existem mais no presente. Ou então tem que ser algo muito escancarado, tem que ser algo. Hoje em dia, a maioria dos cristãos só enxergam as heresias do neopentecostalismo, de campanha, né, de feijão que cura a Covid-19, né, sal grosso, água, essas coisas absurdas. Os crentes acreditam nisso, mas esquece que existem dezenas de centenas, melhor dizendo, de heresias que estão incutidas aí no nosso mundo, que estão aí trabalhando de forma forte, presente no dia a dia. Seitas como o Testemunho de Jeová, Adventismo no Sétimo Dia, estão trabalhando forte. Falsos mestres. E tem pessoas que estão aí dando glória a Deus, aleluia, compartilhando vídeo, imagem e tal. Não tem discernimento, ou seja, a igreja não está em alerta, não está ali atenta, está dormindo, está desorientada. Então, o primeiro ponto é o que? A igreja tem que estar em alerta. O que ela está fazendo no seu dia a dia? O segundo ponto, fortifique-se. Outra ordem é necessário fortalecer, né? Ou seja, o fortalecimento era das pessoas e as coisas que funcionam na igreja. Ou seja, ainda havia pessoas ali no meio da igreja de Sardes que ainda estavam ainda alinhadas à vontade de Deus. Poucas, mas tinham. Então é necessário fortalecer essas pessoas, né? Fazer com que elas se sintam acolhidas, né? Fortalecer a fé, orando, intercedendo. E os trabalhos que estão ainda funcionando precisam ser cuidados também, precisam ser tratados também, para que esses trabalhos não morram. E mesmo havendo membros ativos, as ações internas estão incompletas, ou seja,
muitas das vezes, quando nós ainda temos ainda membros, temos atividades dentro da igreja, mas que essas atividades elas não são efetivamente concretizadas, né? Vou dar um exemplo muito clássico, quando fazemos reuniões para nós mesmos. Vamos fazer um congresso para a juventude. É um congresso só para a juventude, fechado. E os jovens de fora, que não conhecem a Cristo? O que foi feito? O evangelismo, né? A missão urbana, o que foi feito? Nada. Ou seja, é isso está sendo, ou seja, trabalhos, ações que são incompletos. Para Cristo é incompleto isso. Se acham que estão trazendo espiritualidade, está incompleto. Para Cristo é incompleto, porque o foco de Cristo é alcançar aqueles que são eleitos, chamados, salvos, ele quer salvar. É essa que é a grande questão. Se não compreender isso, está errado também. E as obras de fé e amor praticadas por algumas pessoas têm potencial de extinguir. Era isso que estava acontecendo na igreja naquele período. As pessoas que trabalhavam lá no início da igreja já estavam cansadas. Agora, nesse período em que Jesus ele fala para a igreja de Sardes, quem trabalhou com ardor e fervor no início, agora está cansado. Então, a probabilidade disso acabar, da pessoa não fazer, é grande. Então, o tom da mensagem é: vocês não têm fortalecido o fraco. Ou seja, uma igreja que não fortalece aquele que é fraco dentro da própria igreja. É individualista. Hoje nós temos uma igreja que esqueceu que ela faz parte de um corpo, que ela é uma unidade. Ela esqueceu isso. Ela acha que ela é um dedo que anda sozinho na rua. Ela acha que ela é uma perna que anda sozinha pulando na rua. Ela acha que ela é o quê? Uma cabeça que anda rolando na rua. Ela esqueceu que ela faz parte de um corpo de Cristo. Melhor, a cabeça é Cristo, né? Então ela esqueceu que faz parte do pescoço, ou do ombro, do braço. Ela esqueceu isso. Ela acha que ela é só ela. Que ninguém manda nela, que ela não presta nenhum tipo de obediência a ninguém, ela não está submetida à autoridade. Esqueceu, é isso aqui, ó, vocês não têm que fortalecer. Então, a pessoa que não fortalece o fraco, normalmente ela é egoísta. Ela não percebe, ela não identifica, ela é autoritária. Por quê? Ela está tão preocupada em saciar o seu ego que ela não olha ao redor. Ela não se preocupa com o outro. Ela não ama o outro. Né? Qual era o mandamento? Você tem que amar a Deus como a ti mesmo. Então, se você não ama a Deus, porque você não ama a si próprio. Então, se você não ama a si próprio, se não ama o seu irmão, você não vai amar a Deus. Isso é uma coisa muito óbvia. Então, faltava também amor. Faltava esse carinho, essa dedicação da igreja de Sardes, que perdeu. Ou seja, religiosos batendo cartão todos os dias ali na igreja, mas faltava o essencial, a base. Terceira ordem, lembre-se, eles tinham esquecido totalmente. A forma como se expressa essa ordem é que a mensagem recebida, esse evangelho, tinha muito tempo, né? No grego, essa palavra de lembrar-se, ela remete a algo muito longo, não era um passado próximo. Porque existem palavras no grego que traz o sentido de um passado próximo, né, e um passado distante. Em algumas línguas atuais também existe isso. Por exemplo, o italiano ele tem palavras próprias para algo que é um passado agora, próximo, que já aconteceu, que é recente, e tem palavras que você utiliza por algo que vai demorar para acontecer ainda. Né, que vai demorar ainda algumas horas, alguns dias, então são palavras diferentes. Então, esse sentido que o texto está trazendo era o quê? Que por volta de 40 anos atrás, que foi quando houve a fundação da igreja, os cristãos da primeira geração tinham colocado em ação. Tinham colocado o amor, o fervor, a dedicação, a oração, a piedade. Só que agora, a segunda geração que chegou, elas estavam vivendo o quê? Na sombra, descansando no que aconteceu no passado. E essa primeira geração já era a geração já idosa, uma geração já cansada. E a segunda geração mais nova não queria nada com nada. Parece até que a gente está vendo a igreja de hoje. Não parece? Um monte de jovem que não quer nada com nada. Um monte de jovem que quer só ali acessar a internet, vai na conferência. Hoje em dia é o Zoom. Né? Então entra no Zoom, vê ali a reunião, fecha o Zoom e já logo assiste sua série, né? Assiste ali vai pro seu jogo, vai conversar com os amigos, vai fazer qualquer outra coisa.
né? Não quer nada com ela, não se preocupa, a cabeça dele, entendeu? Não se preocupa depois que ele acaba uma reunião do tipo assim, Senhor, o que eu preciso fazer? Senhor, me direciona aqui, qual o passo que eu preciso tomar, eu preciso fazer alguma coisa, Senhor, me use de forma útil na tua obra. Abre os meus olhos para poder eu entender qual é a minha função, o que eu tenho que eu possa utilizar em prol do reino. Não estou tão preocupado com isso. É a juventude que está ali apática espiritualmente. É isso que a gente viu ali no slide passado, apático. Isso é perigoso. Avançando um pouco mais. A quarta ordem, conserve-a. Ou seja, é necessário guardar o evangelho. Precisava eles lembrarem aquilo que eles tinham esquecido, né? Ou seja, era agora um trabalho conjunto. A primeira geração tinha que fazer a segunda geração lembrar. Olha, vamos lembrar aqui a palavra, ou seja, mostrando discipulado. Uma igreja precisa ter discipulado. Não pode existir. O discipulador não pode existir o discípulo. Ele tem que ir até o fim. Ele tem que insistir. Ele tem que andar junto. Para quê? Para que essa segunda geração ela consiga compreender isso. Claro, é por meio da graça, misericórdia, sim. Mas o nosso papel é trabalhar, é não desistir, é estar junto, andar ao lado. Para quê? Para que haja essa retenção, esse guardar, esse cuidado de reter, esconder no coração o evangelho. A quinta ordem, arrependa-se, ou seja, mudança radical do interior humano. Não é possível duas naturezas coexistir, ou seja, a igreja de Sardes ali estavam sendo chamadas a um arrependimento, mas de mudança de postura. Não tinha como ela viver ali totalmente invisível na cidade, sem causar nenhum tipo de impacto na cidade. Não tem como. Quando você serve a Cristo, a primeira coisa que acontece é incomodar o mundo. Incomoda o mundo quando você serve a Cristo, quando você começa a viver de forma piedosa, alinhada à vontade de Deus, o mundo começa a ficar incomodado com você. Então não tem como essas duas naturezas existir, a natureza nossa, humana, carnal, e a natureza de Cristo. Não tem como. Nós temos que matar uma delas. Ou você mata a natureza de Cristo, ou você mata a natureza carnal. E aí? O que vai ser? Jesus está falando aqui, o arrependimento é o quê? É matar a natureza carnal, matar o velho homem. E agora você coexistir com Cristo. É isso que é o verdadeiro nascimento. Você morre para o mundo. E quando você morre para o mundo, você morre totalmente. Você não morre só o pé. Você não morre só a mão, o braço. Você morre por completo. E agora quem vive em você é Jesus. O seu viver é Cristo. O seu comer é Cristo. O seu dormir e levantar é Cristo. Não tem como. Se você não entender isso, se você não está vivendo dessa forma, então você não morreu para o mundo. Você ainda coexistindo em algum pedaço da sua vida, você está coexistindo com o mundo. E é isso que Jesus está chamando a atenção. Porque haverá uma consequência, né? Ele fala, virei como um ladrão. É uma advertência direta que resulta em um juízo, caso não haja atenção ao alerta dado. E aqui eu faço uma aspas de algo que eu lendo num comentário, achei muito interessante, que o comentarista ele acredita que quando Jesus ele fala essa frase, virei como um ladrão e de forma alguma saberá, ele está trazendo a memória dos moradores de Sardes, principalmente dos cristãos ali, uma história que aconteceu há séculos no passado, que foi o seguinte, quando ainda a cidade não tinha sido tomada pelos persas, o rei naquela época, ele quis guerrear contra o Império Persa e queria destruí-lo, que estava ali próximo, né, da região onde ele dominava, ali, onde era a Lídia, no passado, o reino da Lídia. Né? E aí ele era pagão, né? Ele foi até o oráculo de Delfo e ele consultou se ele iria vencer os persas. E o oráculo falou que ele poderia ir para a guerra, que ele venceria. E assim foi. Ele pegou o exército, atravessou o rio e foi guerrear. Ele venceu os persas. Entretanto, o seu exército, ele matou ali o exército persa, destruiu o exército persa,
mas também perdeu os seus soldados também, e voltou para a cidade, né, com aquela vitória temporária. Passou um certo tempo, Ciro avançou com mais uma leva, mais uma tropa para poder invadir ali a capital da Lídia, que era Sardes, né, que é Sardes. E aí eles viram que a cidade era inexpugnável, né, ou seja, não conseguia entrar na cidade de forma alguma. E aí eles observavam que a cidade já estava fortificada, né, e só tinha uma única forma de entrar, e essa única forma de entrar era mortal, não tinha como. E eles ficaram de tocar durante um tempo para poder observar, enquanto o rei, dentro lá da capital, dentro da cidade, estava ali gozando, né, a sua pungência, né, a sua vitória e tal, e não estava vigiando, não estava vigilante. E certo momento da história, o historiador relata que um dos guardas que estava vigiando ali uma parte da muralha que dava para um precipício deixou o seu capacete cair. E aí, um dos soldados persas que estava de tocaia observando a distância, viu que ele amarrou uma corda e desceu pela muralha e resgatou o capacete aonde tinha caído. E o que acontece? O local onde a muralha estava construída, para quem olhasse de longe, era algo impossível de se penetrar e de subir. Mas quando o espião notou que tinha essa facilidade, que não era tão assim impossível subir, eles criaram uma forma para poder entrar por ali, porque eles viram o soldado descer e subir. Então, se ele desceu e subiu, então não tem como subir. E o que eles fizeram? Eles conseguiram invadir a cidade por esse local. E quando eles entraram pelo muro, eles pegaram toda aquela parte ali da cidade desguarnecida, não tinha ninguém guardando. Eles entraram e destruíram a cidade. E depois de alguns anos, houve também a invasão romana pelo mesmo local, né? Então, o que nós vemos com esse exemplo, né? Jesus está dando um exemplo, fazendo uma lembrança. Olha só, eu virei como um ladrão, eu vou sorrateiramente, eu vou entrar e vocês não vão saber. E foi isso que aconteceu. Ciro entrou sem que ele soubesse, e por 2 vezes a cidade foi destruída, a cidade foi dizimada. Né? Então, o fracasso em arrepender-se inevitavelmente levaria à reprovação e ao castigo imediato. O juízo de Deus sobre a igreja de Sardes não era algo futuro, não era algo que aconteceria na segunda vida de Cristo, não, seria algo instantâneo, algo que seria concretizado naquele exato momento. E isso serve para os nossos dias hoje. Né? Quando a igreja ela não conserva a palavra de Deus, ela não se arrepende e vive de forma desvirtuada, o juízo de Deus ele vem agora, e não vai vir depois, ele pune agora. As pessoas acham que Deus não pode punir, não pode castigar. E nós temos que tirar isso da nossa mente. Se for vontade dele aplicar o juízo dele, ele vai aplicar. Não vai ser algo futuro, vai ser algo imediato, porque é isso que ele está mostrando aqui agora. E não vai deixar para depois. Então temos que ficar atento, porque quando acontecer, vai ser como um ladrão. A gente não vai estar ali esperando, a gente vai estar e vai ser pego de surpresa, porque é assim que o ladrão pega a gente. Né? Quem já foi assaltado sabe o sentimento terrível que é ser assaltado. Você ali está fazendo alguma coisa, você é abordado, você não sabe de onde veio a pessoa, é rendido, a pessoa leva o que você tem, os seus pertences, e aquele sentimento de impotência te consome por inteiro. Não tem o que você fazer. E é isso que Jesus está falando aqui. Eu vou vir e vou tomar tudo de vocês. E ninguém vai saber nem a hora que eu virei. Ou seja, vocês vão ficar desguarnecidos. Vocês vão deixar de existir. Eu vou rejeitar vocês como igreja. Era isso que eu estava falando para a igreja de Sardes. Avançando um pouco mais, ele também agora fala o encorajamento. Então nós temos que entender que nas cartas sempre vai haver ali as advertências, os conselhos, mas Cristo sempre vê alguma coisa positiva e encoraja. E nós vemos isso quando ele fala, né, no versículo 4. Entretanto, você tem umas poucas pessoas, né, em Sardes, que não contaminaram suas roupas e andarão comigo vestidas
né, de branco, porque são dignas. Né? E quando a gente lê essa parte, umas poucas pessoas no grego, né, a interpretação que se traz é uns poucos nomes, ou seja, mostrando que Jesus ele conhece os seus fiéis seguidores, ele de fato conhece individualmente cada pessoa, e cada pessoa pelo seu próprio nome, não é aquele ali do canto, não, é o João, é o Daniel, é a Mariana, é o Rodrigo, é a Maria, é o Luiz. Ele conhece individualmente e chama pelo nome. Era isso que ele estava dizendo. Essas poucas pessoas, ele sabia exatamente na mão dele quem eram as pessoas. Ele sabia, né? Mostrando que essas pessoas que estavam ali resistindo, elas amavam a Deus de coração. Então precisamos, irmãos, fazer parte dessas poucas pessoas. Claro que nós queremos que a nossa igreja inteira, né, o máximo possível de pessoas vivam uma vida piedosa, uma vida que ame a Cristo em sua totalidade, não parcialmente. Porque esse é o encorajamento. Ele sabe. Nós temos que buscar esse amor pleno, essa completude plena. Nós temos que buscar isso. E, além disso, esse pequeno número de servos, eles não tinham se contaminado, mostrando que eles não se deixaram influenciar pela cultura local, que é um grande desafio hoje. Nosso grande desafio é não nos deixar contaminar. Ah, Daniel, mas eu não vou no bar, eu não vou em boate, eu não vou... Às vezes a gente está entendendo cultura como algo visível, mas existem muitas coisas incutidas hoje, principalmente nesse período de reclusão, que a internet tem nos oferecido, que nós estamos deixando passar, aquilo está entrando de forma subliminar, sorrateiro nas nossas casas. Né? Eu, recentemente, conversando com a minha esposa, a gente falando sobre uma certa pessoa que ela viu ali no stories dela, né, a pessoa vendo uma série inadequada, botando um print de uma série inadequada, né? Uma pessoa que vai à igreja, é uma família cristã, vendo uma série inadequada, um print ali no stories do WhatsApp. Ou seja, aquilo ali era algo que estava dando brecha, ou seja, deixando influenciar pela cultura local de alguma forma. Às vezes a gente não vigia e acaba assistindo coisas que desagradam a Deus, coisas que não edificam, que não glorificam a Deus. Até o que a gente vê, irmãos, a gente precisa tomar cuidado. Não é que a gente vai deixar de ver televisão, né, como alguns radicais fazem. Não é isso. Nós temos que viver a cultura sem se contaminar na cultura. É viver no mundo sabendo que nós não fazemos parte do mundo. Porque ser crente isolado numa ilha é muito fácil. O nosso desafio é ser crente no meio do mundo. Testemunhar no mundo, não é isolado do mundo. É em meio a todas essas ofertas que o mundo nos oferece, a gente dizer não. Não, isso eu não quero, isso não quero, isso não me edifica. Comida, não, eu não vou comer isso porque isso não me edifica. Bebida, não vou beber isso porque isso não me edifica. É isso que nós precisamos compreender. Não se deixar influenciar, não se deixar contaminar. Né? Daniel, lembrando, a gente lembra aqui de Sardes, ele falando de contaminação, nós lembramos de Daniel. Ele não se contaminou com a comida do rei. Tudo que era o banquete bom do melhor. Não, ele ficou na água e nos legumes. Uma comida diferenciada, um alimento diferenciado. Nós temos que buscar isso de Deus. Não se contaminar. E avançando, as roupas, né? O que significa as roupas? As roupas é um símbolo, né, da conduta espiritual, do testemunho, né, o estilo de vida moral. Não somente a nossa conduta espiritual ela é observada por Cristo, mas o nosso estilo de vida moral, ou seja, a nossa vida no meio da sociedade. Né? Eles não estavam manchados pelo pecado do adultério, da idolatria. Lembra que eu falei lá do ginásio? Lembra? Ou seja, provavelmente muitos crentes estavam frequentando aquele ginásio, ou seja, um antro, um local terrível, que não era um local apropriado para o crente, mas estavam frequentando. Significa santidade, pureza.
Será que nós hoje estamos buscando essa santidade, essa pureza? Nós estamos lutando para ter isso? Porque quando a gente luta para poder ser santo e puro, irmãos, é um desafio árduo, altamente difícil, e que nós sofremos quando a gente quer ser santo e puro. Porque buscar a santidade e a pureza requer esforço nosso. É difícil, é uma luta constante de você matar a sua carne todos os dias, sufocar ali o homem e olhar para Deus, glorificar a Cristo, buscar as coisas do Espírito. É difícil, é doloroso, dói na nossa carne, dói na nossa mente. Não é um processo fácil, mas esses poucos aqui, ó, Jesus está falando aqui, ó, eles não deixaram contaminar as suas roupas. Então, como que está as nossas roupas diante de Deus? Será que se Jesus aparecesse hoje e olhasse para as nossas vestes, será que as nossas vestes estavam brancas? Elas estavam ali sujas, manchadas na barra, aqui perto da mão. Como que estaria? Tem que estar branca. Além disso, ele fala que essas pessoas eram dignas. E a dignidade, o ser digno aqui que ele está falando, não é porque nós temos mérito, aquelas pessoas tinham algum mérito, de forma alguma. Nós não temos mérito nenhum. Essa dignidade, ela vem porque Jesus nos faz ser digno. Essa dignidade é uma dignidade divina. Ele é digno de toda honra, de toda glória. E por isso que uma vez que nós morremos e ressuscitamos nele, nós o quê? Nós também conseguimos agora ter essa dignidade. Somos uma única pessoa. Cristo está fundido em nós. Então, todos os atributos de Cristo estão ligados às nossas vidas. Por isso que se nós envergonhamos a Cristo, nós estamos dando um mau testemunho em nossas vidas, estamos envergonhando e sujando a imagem de Cristo, porque somos fundidos nele. Então essa dignidade, ela é o que? Ela vem por meio das obras de Cristo, não das nossas obras. É ele que nos dá acesso a andar com ele. Quando ele fala aqui, ó, andarão comigo, porque são dignos. Então só quem anda com Cristo, só é digno de andar com Cristo aqueles que têm as roupas limpas, aqueles que vencem. Olha que profundidade, irmãos. Será que nós hoje temos a dignidade, né, humana de dizer assim, eu ando com Cristo? Olhar para nós e falar assim, não, eu ando com Cristo, eu tenho minhas vestes limpas, eu posso andar com Cristo. Será que nós temos, irmãos? Misericórdia. Pobre pecador que sou, maldito sou eu. Não tenho essa ousadia de dizer isso, porque nós não conseguimos. Temos que buscar isso, alcançar isso de alguma forma. E isso só será completo quando Cristo estabelecer todas as coisas. O tempo se findar, ele estabelecer, acabou. Aí nós chegaremos à completude, à plenitude nessa santificação. Enquanto isso é um processo. E além disso, ele faz uma promessa, característica de todas as cartas. Né? Aquele que vencer, olha, novamente, nas outras ele sempre fala o vencedor. Agora, aquele que vencer será vestido com roupas brancas. Jamais apagarei seu nome do livro da vida e confessarei seu nome diante do Pai e diante dos seus anjos. Por fim, ele sempre fala: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Né? Ou seja, o próprio Cristo está vestindo, né? Aquele que vencer será vestido, não é você que vai vestir. Alguém vai vestir você. Alguém vai colocar roupas brancas sobre você, do tipo assim, olha só, você alcançou a plenitude da santidade, da pureza. Agora você alcançou. Mas é só aquele que vencer, irmãos. Não é aquele que chegou em segundo lugar. Pô, Daniel, mas eu cheguei ali por um fio de cabelo. Não, é o que venceu. O vencedor é o primeiro. Não é o segundo, não é o terceiro, não é o quarto. É o primeiro, aquele que venceu, aquele que concluiu a jornada, né, de forma íntegra. E aí, quando a gente analisa, é um paralelismo muito interessante no hebraico, né, sobre essa questão da roupa branca, do conceito de vencer. Né, está sempre ali ligado a esses dois blocos, né, de pureza, ou seja, os poucos cristãos de Sardes são aqueles que vencem as tentações, né, e provações da vida. Olha como que eles eram tentados ali naquela cidade.
o paganismo e o judaísmo de forma forte, estabelecida na cidade, né? As roupas são atos de justiça. Logo, todo aquele que é vestido de branco por Cristo é justificado, santificado e puro diante de Deus. Ou seja, esses atos de justiça não vêm de nós. É os atos de justiça divino. Ou seja, então nós estamos vestidos, né? Estamos sendo vestidos, revestidos, né? Com algo que é de Deus, do próprio Cristo. Foi Ele que conquistou tudo isso. Não somos nós. O ato de justiça é dele. A santidade vem por meio dele. A pureza vem por meio dele, porque ele é o Cordeiro puro, imaculado. Então, somente ele pode dar ao que vencer. Só ele pode, ninguém mais. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. A gente buscar isso, a gente, sabe, saber que há essa recompensa, né? Todo o sofrimento, toda a renúncia, toda a luta contra o mundo, as coisas que o mundo oferece para nós. Olha só o resultado, olha o tamanho, a dimensão dessa promessa. É algo fantástico, algo maravilhoso, né? E aí ele fala também a respeito do livro da vida, né? Muitos acham ali que é um livro, né? Eu vi muitos líderes pregando, teólogos, né? Algumas pessoas falando que existe um livro, né? Um livro gigante e tal. Mas na verdade, o que é o livro? Ele simboliza a certeza da segurança e salvação de Deus. O livro da vida é como se Deus ele guardasse no seu poder, na sua mão, essa certeza, essa segurança. Ou seja, se ele diz que jamais vai apagar o seu nome, é porque está seguro nas mãos dele. Ele detém todo esse poder, ele é soberano. Ninguém arrebata nada da mão dele. O próprio Cristo falou, né? Aquele que o Pai me deu, ninguém arrebatará da minha mão. Porque ele, o Pai, é um. Então, a tranquilidade. Se a gente tem essa certeza, jamais apagarei, nós descansamos. Se o nosso nome está no livro da vida, nós descansamos, irmãos. Mas descansamos continuando buscando a santificação. Além disso, eu pesquisando um pouco mais sobre essa questão do livro da vida, achei algo muito interessante em dois pontos. O primeiro era que no regresso do exílio, né, os judeus eles fizeram algumas listas de registro das famílias, e todo aquele que era considerado um falso profeta, ele era excluído da lista e era banido da terra de Israel. Para você poder ver o quão grave foi os pecados do povo, né, de idolatria, de adultério, antes do exílio, que aquilo traumatizou tanto o povo que quando o povo voltou para a terra, saiu do cativeiro e voltou para a terra, eles não queriam saber de mais nada, nada que tivesse vestígio de falso profeta ou de idolatria, eles queriam retirar isso do meio do povo. Então, quando esse simbolismo, né, na escrita de João está trazendo um pouco sobre isso, do tipo, você ser retirado do livro da vida é quando você comete uma infração muito grave. Aquilo que a igreja de Sardes estava vivendo, morta. Agora, aqueles que perseveravam estavam seguros. Então, nós precisamos entender, compreender isso. Se vivemos uma vida de retidão com Deus, estamos seguros agora. Se não vivemos uma vida de retidão, estamos vivendo relaxadamente um cristianismo falsificado, temos que tomar cuidado, porque virá um juízo sobre nós. Ele virá como um ladrão. Vai nos pegar desprevenido. E outra coisa, que até para a gente poder concluir, era um item muito interessante. Olha só, os romanos eles deveriam apagar o nome de um criminoso dos registros antes de entregá-lo à morte. Todo cristão que se recusava a adorar a César como Senhor, porque César era considerado um deus e tinha que ser adorado, era considerado réu e perdia sua cidadania. Olha que coisa interessante. Ele perdia, porque os cristãos, os judeus, né, eles tinham dupla cidadania, uma vez que o Império Romano estava dominando aquele território. Então eles tinham essa cidadania adicional, né? Os gentios tinham essa cidadania adicional. Paulo era cidadão romano. E olha que interessante, se você não se curvava, você perdia a sua cidadania. O que Paulo ele vai escrever lá nas suas cartas? Que a nossa pátria não é este mundo. Nossa pátria é o céu.
Ou seja, Paulo ali já tinha rasgado a sua cidadania humana. Ele queria estar somente no registro do livro da vida. Ele não queria fazer parte do registro desse mundo. E hoje, como que está a nossa vida? Será que nós estamos desejosos de estar só no livro da vida ou estar no livro da vida e no livro do mundo? Queremos ter dupla cidadania. Não existe isso. No reino de Deus não existe dupla cidadania. É uma cidadania só, que é a do céu. Para nós concluirmos, precisamos ficar atentos à nossa postura como igreja, trazer todos esses exemplos, trazer tudo isso que aconteceu, que Jesus ele falou para a igreja de Sardes, trazer para os nossos dias e nos debruçarmos na palavra e falar: Senhor, nos mostra onde nós estamos errando, nos mostra se nós estamos mortos. Precisamos ser vivificados no Senhor, buscar essa vida em Cristo, para que possamos ser justificados, santificados, purificados, para estarmos de forma íntegra na presença de Deus.